pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui mais um material de informação, mais um conjunto aí de notícias que eu separei para vocês. Não pude analisar o jogo do Inter contra o Cuiabá, não teve como, compromissos aí familiares impediram de eu assistir esse jogo, consequentemente não tem como fazer pré e pós, né? Não tem como fazer análise para vocês. Bom, mas então sobre essas notícias, o que eu separei? Eu separei primeiro venda de uma jogadora do Inter para um clube português. Tá? A venda já foi consagrada, tá? Foi realizada, está finalizada. Tem também a posição do Inter na tabela, eu quero analisar isso, e também falar de jogadoras da base do Inter que já saíram e foram para outros clubes. Tá? Bom, então são esses os eixos temáticos, 3, né? Número 1, venda de uma jogadora para fora, uma jogadora nossa, tá? Das Gurias Coloradas, jogadora que já estava sendo aproveitada constantemente no time profissional. Número 2, aqui vamos falar da posição do Inter na tabela, né? Aqui futebol masculino, né? E essas jogadoras do Inter que saíram recentemente, essas jogadoras, eu tenho 4 jogadoras aqui que foram para o Botafogo, tá? 2 delas saíram de forma mais recente, outras um pouquinho antes. Vamos lá, então. Primeiro, a jogadora Maiara Carolina Neuhaus. Tá? Eu acho que é assim que se diz, mas não sei, não tenho certeza. Me parece aqui o sobrenome alemão. E é N-I-E-H-U-E-S. Neuhaus. Eu acho que é Neuhaus. Essa jogadora, ela começou no futsal, tá? Maiara Carolina Neuhaus, ela é filha de agricultores, ela é de Santa Catarina, tá? Ela é da cidade ali, natural da comunidade de São Ludieiro, na cidade de Itapiranga, Santa Catarina, tá? Uma cidade aí de 16, 17, 18 mil habitantes, uma cidade pequena, de Santa Catarina. Lá o futebol o futebol é uma atração, né? Muitas vezes no interior você não tem tantas coisas, tanta atração, e o futebol acaba canalizando, né, a atenção do público quando ele quer relaxar, lazer, quer assistir alguma coisa, ele vai ver futebol, tá? Mas não posso falar como é Itapiranga, Santa Catarina, porque eu não conheço, né? Mas conheço o interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até por ter trabalhado no interior desses 2 estados. Tá? Eu vivi nesses 2 estados. Então, ela veio de Itapiranga, Santa Catarina. Ela começou no futsal na Associação Concordiense de Futsal Feminino, a COF, com 2 Fs. Tá? Então ela jogou futsal feminino, depois ela se destacou, foi para a Chapecoense, começou cedo, né, com 14 anos. Depois ela foi para a base da Chapecoense, jogar futebol de campo. O Internacional viu, se interessou pela jogadora e contratou. E na base do Inter, ela estava na base do Inter já desde os 16 anos. Então 16, 17, 18, ela já está ainda, no mínimo na 3ª temporada no Internacional. O que aconteceu? Eu vi essa jogadora ser utilizada cada vez mais no profissional. Então ela jogou base, com 17 anos, ano passado, eu já vi ela entrando no profissional em algumas partidas. E agora, com 18 anos, eu vi ela entrar mais ainda. Tá? Essa jogadora, Maiara Neuhaus, camisa 26, se a gente pegar os jogos do futebol feminino das Gurias Coloradas durante esse ano, no Campeonato Brasileiro, Série A profissional, tá? Vocês podem conferir isso olhando ali o site gol.com.br, porque é simples. Vocês acessam ali Campeonato Brasileiro Série A Feminino 2022, olham as partidas internacional, veem a escalação, né, para quem quiser conferir. Vocês vão ver que essa jogadora entrou em quase todos os jogos. Tá? Normalmente ela entrava no segundo tempo, quando o treinador via vamos dizer, um certo desgaste físico, queria dar mais altura, mais força física, né? Vencer essas disputas no meio de campo, ele acabava colocando a Mai. Tá? Na camisa dela estava escrito Mai, e ela usava sempre o número 26. Tá? Uma jogadora de meio de campo. Às vezes jogava como volante, às vezes jogava como meio atacante, né? Era uma jogadora que a característica dela era exatamente ganhar as divididas, né? Ter força, mostrar essa força no meio de campo, e ela tinha velocidade.
ela tinha velocidade, ela partia rapidamente para o campo adversário, então ela era uma jogadora objetiva, direta, vamos dizer assim. E estava sendo muito utilizada no time profissional do Inter. Então, se você for perguntar para o técnico Maurício Salgado, hoje, eu não entrevistei ele, tá? Mas pela maneira como ele estava utilizando ela, esse ano, não tenho dúvida, se você perguntasse, olha, Maurício, nós vamos negociar a Mayara Newhouse, tá? O que você acha disso? Não, peraí. Jogadora importante para mim, eu uso ela constantemente. Tá? Tem sido útil, no segundo tempo eu estou usando ela direto. Tá? Como se fosse uma arma que o treinador tem no banco. Tá? Arma no sentido de uma estratégia. Eu tenho aqui um recurso, tá? E no segundo tempo eu posso utilizar Isadora Haas, que às vezes entra na zaga, às vezes entra no meio. É alto também, tem força física. A Mayara Newhouse. Essas jogadoras eu uso constantemente. Pera aí, não vai me enfraquecer. Nós estamos numa decisão. Né? O Inter vai disputar com o São Paulo quem vai ir para a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, calma aí, só um pouquinho. Tecnicamente, futebolisticamente, o treinador, não tenho dúvida, responderia isso. Porém, ele não cuida da parte administrativa e financeira do clube. Isso não tem nada a ver com ele. E aí, o que eu posso tirar disso? Tá? Mesmo sem falar lá com o Cláudio Curra, com o pessoal do Internacional, é que o Inter estava precisando de dinheiro. Tá? Porque esse dinheiro, essa transferência de 30 mil euros que levou a Mayara Newhouse para o Sporting de Portugal, isso é o dinheiro que resolve a vida do Inter feminino. Tá? Não é porque a gente, convertendo aqui, dá 155, 160 mil reais nessa base. Tá? Com a cotação do euro hoje, o euro não está tão valorizado. Tá? Então bota aí entre 155, 160, 165 mil reais. Isso eu acho que banca uma folha do Inter e sobra pouco dinheiro. Tá? Então assim, tu não está ganhando muito e tu está te enfraquecendo consideravelmente porque a jogadora era constantemente utilizada. Então assim, para o Inter não foi um bom negócio, para o esporte foi um bom negócio porque a jogadora realmente é boa. Tá? Então achar uma jogadora com uma boa base, tecnicamente já desenvolvida, bem jovem, tem 18 anos, tá? Alta, com 1,76 m, força física, não é tão fácil assim achar esse tipo de jogador. Então o Sporting foi lá e captou essa jogadora, que ela tenha sorte lá no Sporting, que ela vá bem, né? Tenha sucesso na carreira, fez um contrato lá já de 3 anos, né? Foi considerada a maior transação do futebol português, ou seja, a gente já percebe que lá em Portugal essas transferências não são tão altas, né? Diferente se a gente olhar para clubes ingleses, clubes da França, que já tem transações envolvendo jogadores do futebol feminino com valor bem maior. Tá? Tem jogadora já sendo vendida por 200 mil euros, 250, 300 mil euros. Tá? 350 mil euros foi a maior transação. Foi uma jogadora que saiu do futebol alemão e foi para o Chelsea. 350 mil euros. Foi 300 mil libras, convertendo dá 350 mil euros. Foi a transferência mais cara do futebol feminino da história, aconteceu ano passado. Bem diferente da nossa, né? O valor 10 vezes menor. Né? Então, não gostei, não fiquei feliz. Tá? O Sporting ganha, se reforça, o Inter se enfraquece e não ganha tanto dinheiro. Então, é isso. Tá? Quem está envolvido nessa transferência é a Raquel Sampaio. Tá? Ela é fundadora do Teammate Football Management. Tá? TFM, Teammate Football Management. Tá? Uma empresa ligada exclusivamente a transferências do futebol feminino. Tá? Então já existe isso. A Raquel Sampaio, que é a fundadora, está junto, inclusive na apresentação ela está abraçada na Mayara. Tá? E, bom, sucesso para a jogadora, pena para o Internacional. Vamos, amanhã, aliás, inclusive, amanhã dia 12, tá? Hoje é dia 11, domingo, amanhã dia 12, segunda-feira, às 17h30. Tá? Amanhã, segunda-feira, 17h30, São Paulo Internacional, para decidir essa semi. Né? O jogo na verdade, a disputa está 1-1, que foi o primeiro jogo, foi 1-1 aqui no Rio Grande do Sul. E agora
vai para São Paulo e tá aí, empate com um gol. E nós vamos decidir essa semifinal aí com São Paulo, tá? Que fez uma campanha boa no Campeonato Brasileiro Feminino, tá? Então, realmente não gostei, tá? No momento decisivo, o Inter se enfraquece, o jogador era utilizado regularmente no time. Mas fazer o quê? Se tá precisando de dinheiro, também aí fica difícil. Me parece isso, tá? Realmente a necessidade de dinheiro para dar conta de compromissos, e não outra coisa. Sobre posição do Inter na tabela, aqui temos uma ótima notícia para o Inter, tá? Aqui então diferente. A primeira é uma notícia para o Inter, ao meu modo de ver, não é boa. Para o meu modo de ver, essa notícia aqui, a posição do Inter na tabela é ótima, tá? O Inter está em segundo lugar, Palmeiras é o primeiro, 54 pontos, Inter é o segundo, 46, Flamengo é o terceiro, 45, Fluminense é o quarto, 45, quinto é o Corinthians, 44, Atlético Paranaense, Furacão, é o sexto com 43 e o Galo é o sétimo lugar com 40. Realmente não esperava o Galo na sétima posição, o Cuca já está ali há um bom tempo, eu esperava o Galo melhor, vamos ver o que vai acontecer até o final. Vou ficar de olho no Galo, tá? Assim como vou ficar de olho no Corinthians, para ver se o Corinthians vai subir. Eu acho que até pode subir no Campeonato Brasileiro, tá? Mas que temos no momento, tá? Todas as equipes estão com 26 jogos, tá? Inter, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Furacão e Galo, todos com 26 jogos. E o Inter é o segundo com 46. O jogo do Flamengo com o Goiás, que eu estava dando uma secadinha, já acabou e foi empate. Então o Flamengo passou de 44 para 45, é o terceiro lugar. Uma droga, porque eu queria segurar o Flamengo. O Flamengo, sim, esse é um adversário que pode nos incomodar e nos tirar o segundo lugar, que seria péssimo, porque isso tem a ver com premiação, tá? Tem a ver com o Libertadores direto. Então o Inter ficar ali na segunda posição é um estímulo considerável, é uma premiação considerável para o vice-campeão do Campeonato Brasileiro e vaga na Libertadores direta, né? E tem a questão de verba de televisão também, que vai melhorando, né? Tem a questão de engajamento, tem tudo isso. É uma onda positiva, uma espiral positiva para o Internacional se ele ficar ali, se ele conseguir se manter em segundo lugar. O Palmeiras, ao meu ver, já é campeão, tá? 8 pontos de diferença, o Palmeiras está com 54, Inter 46, dá 8 pontos. Muito difícil de tirar agora. Aí o Palmeiras é regular. E o Palmeiras agora está só com o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras saiu da Libertadores e saiu da Copa do Brasil. Está só com o Brasileiro, tem um baita time, é regular. Estava conseguindo ir bem em 3 competições ao mesmo tempo. Então acho bem difícil tirar o título do Palmeiras. Bom, ótima notícia. Além dessa, para nós, ótima notícia que é o Internacional em segundo, né? Ganhando ali do Cuiabá, e realmente eu não pude fazer essa cobertura, porque o compromisso aí familiares, é a renovação do Mano. O trabalho do Mano Menezes realmente é bom. O Inter tem que segurar esse treinador, tem que segurar alguns jogadores. Tá? O Wanderson já está aí sendo comprado. O Pedro Henrique já vai ficar, outros jogadores vão ficar. Carlos Depe é um jogador que está renovando e deverá renovar com o Inter, deverá ter o seu vínculo prolongado. A questão do Vitão também, o Inter, eu acho que tem dinheiro para comprar, e se tem, deve comprar logo esse jogador, que é um bom zagueiro. Tá? Então, o Inter, ele, nesse monte de contratações que fez, né, um monte de jogador que saiu, mais de 20 jogadores saindo, 18 jogadores contratados, o Inter acertou bem em algumas contratações, outras não acertou. Mas o bom é que o Inter já fez uma depuração, aí alguns jogadores já saíram, outros jogadores já ficaram, e o Inter vai com esse elenco e com esse mesmo treinador para o ano que vem. Então o Internacional dá um passo bem significativo para frente, né? O Inter que no ano passado, em 2021, no Campeonato Brasileiro, foi horroroso. Horroroso. A gente terminou chorando o Campeonato Brasileiro. Um horror. E agora a gente termina o Campeonato Brasileiro com um sorrisão realmente muito melhor. Tá? O terceiro ponto e último, tá? É um ponto que assim é muito raro você encontrar canal que fala sobre isso. Tá? Jogadoras de base que ainda não estão no profissional saindo para outros clubes. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui jogadoras de base. Tá? Eu resolvi entrar nisso porque, enfim, eu tenho as minhas fontes, vou proteger as minhas fontes, não vou dar nome de quem é que está me ajudando nisso.
evidentemente, as fontes precisam ser preservadas, protegidas, né? Questão ética, né? Mas eu tenho várias formas de colher essas informações, várias fontes, e eu estou sabendo de contratações aí Botafogo, por exemplo, já pegou 4 jogadoras nossas, né? E já são ex-gurias colorados, porque agora já estão no Botafogo, tá? Recentemente aí Camila Conrad, Keulen, tá? Duas que saíram do Internacional e foram direto para o Botafogo. Yasmin Oliveira passou pelo Inter, passou pelo Grêmio e foi para o Botafogo. Letícia Camilotti também. Não, Yasmin Oliveira não passou pelo Grêmio, não, desculpa. Yasmin Oliveira passou por Inter, passou por um outro clube e chegou no Botafogo. Letícia Camilotti passou por Grêmio Internacional e agora foi para o Botafogo. Todas jogadoras aí entre 18 e 19 anos. Todas bem jovens, reforçando a base do Botafogo, sub-20 do Botafogo, que está jogando o Campeonato Carioca agora. Tá? Então, é isso, é um mercado feminino que está se movimentando, está se desenvolvendo no país. Deve haver um inflacionamento com o passar do tempo e tomara que a gente acabe não perdendo mais jogadoras por um valor baixo, vamos dizer assim, né? Mas essas jogadoras realmente já saíram das gurias coloradas e estão no Botafogo de Futebol e Regatas, Botafogo SAF. Tá? Então o Botafogo é investindo no futebol feminino, reforçando seu sub-20, e quando você reforça o sub-20, você está pensando em formação de jogadoras já com alguma preparação, com alguma base, você trabalha essas jogadoras, né, dá para dar a elas jogo, né, no Campeonato Carioca Sub-20, e pensa no profissional. Tá? Então é isso que o Botafogo está fazendo. Por enquanto, que eu sei, são essas jogadoras: Keulen, zagueira e volante, Camila Conrad, volante, Yasmin Oliveira e Letícia Camilotti, Yasmin Oliveira, lateral, e Letícia Camilotti, meio-campista. Todas elas passaram pelo Inter. E algumas, como Keulen e Camila, foram direto do Inter para o Botafogo. Yasmin Oliveira não diretamente, mas passou pelo Inter e agora está no Botafogo. Letícia Camilotti, Grêmio Internacional, e agora chegou no Botafogo. É isso, pessoal. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Por enquanto é isso, né, de atualização do Internacional. E realmente passando algo que é bem raro. Aqui eu já procurei bastante isso no YouTube. E é bem raro você ver um trabalho sobre base do feminino, tá? Assim como profissional do feminino. Tá? Alguns não estão fazendo. Eu já me propus a fazer, vou continuar fazendo, vou mergulhar nisso cada vez mais. Tá? Obrigado e até a próxima.